Bem, este é o programa Lar e Família é um programa baseado na Bíblia, a Palavra de Deus. E olha, minha Bíblia está abertinha aqui, hein? E você já está com sua Bíblia aí em mãos? Ainda dá tempo de você, se está em casa, claro, se você não está em trânsito, ou assistindo esse programa enquanto realiza alguma outra atividade. Mas, enfim, se você está disponível, levante agora, vá lá, pegue a sua Bíblia, pegue uma lapiseira, pegue uma réguazinha. Já mostrei para você algumas vezes, eu tenho uma régua para me ajudar a sublinhar textos importantes da Palavra de Deus, porque é muito bom estudar a Bíblia. Ela é a lâmpada para os meus pés, ela é a luz para o meu caminho, ela me ajuda a saber como viver, como ensinar meus filhos a viverem e como organizar as rotinas e a vida da minha casa. Quando a minha vida se organiza, se torna mais fácil a organização da vida da minha casa. Porque se a minha vida não está organizada, como vou organizar a vida da minha casa? E quando eu estudo a Palavra de Deus, Deus organiza a minha mente. Agora, para isso, eu preciso ter momentos regulares de estudo da Palavra de Deus. Todos os dias, no mesmo horário, no mesmo lugar. Desenvolva rotinas. As rotinas desenvolvem hábitos e o conjunto de hábitos estabelece o seu caráter. Então é muito importante a formação de rotinas. Se você tem dificuldade com isso, ore a Deus, peça um milagre de Deus, diga: meu Deus, me ajuda, isso é tão importante para a minha vida, é isso que vai sustentar minha vida, vai sustentar minha casa. Lembre-se, eu gosto muito desse texto que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas antes da gente começar o estudo da Palavra de Deus, eu quero lembrar você, se ainda não fez, de curtir a nossa página no Facebook. Isso é muito importante. Se você curte, você vai estar recebendo todos os dias, ali por volta das 5 horas da tarde, uma mensagem minha, geralmente uma mensagem da Palavra de Deus, uma mensagem que você pode usar em seu culto da família, logo depois da noitinha, quando você se reúne com a sua família. E se você achar por bem, e se você quer participar da pregação do Evangelho, você pode compartilhar esta mensagem com os seus amigos do Facebook. Utilize as redes sociais para fazer crescer o reino de Deus. Utilize as redes sociais para pregar. Eu tomei essa decisão. Eu antes não queria entrar nas redes sociais, porque eu conheço, e você também conhece, os riscos das redes sociais. Os riscos são muito grandes, mas utilize as redes sociais para pregar o Evangelho. Eu li agora há pouco uma frase do pastor Bulhão que dizia que muitos não navegam na internet. Muitos estão boiando por aí e daqui a pouco vão parar no Triângulo das Bermudas. Risco, muito risco, cuidado. Mas utilize as redes sociais para pregar, para mostrar que você é de Jesus, que você é de Deus. Não tenha vergonha do Evangelho, não tenha vergonha de dizer isto. Então, curta a nossa página no Facebook. Eu também quero convidar você para conhecer o nosso Instagram. O nosso Instagram, nós postamos também diariamente curtas, pequenas mensagens que você pode acessar e compartilhar. Também temos o nosso blog na novotempo.com/larifamilia. novotempo.com/larifamilia. Aí você vai encontrar não apenas os programas anteriores, mas você também vai encontrar uma série de estudos bíblicos que é grátis, pode ser enviada para você pelo correio. É uma revista chamada Família Feliz. Que bom é você estudar a Bíblia, estudar temas sobre família, melhor dizendo, baseados na Bíblia. Eu tenho mais uma coisa para mostrar para você hoje. É o livro Viva com Esperança. Esse livro tem 2 autores muito conhecidos. Um deles é o pastor Mark Finley, um grande evangelista conhecido mundialmente, e o outro é um médico cardiologista, um amigo meu, Dr. Peter Landless. Dr. Peter Landless é um sul-africano, ele foi médico do Nelson Mandela, é uma pessoa com grande conhecimento e através deste livro ele vai dizer para você
como você pode alcançar um equilíbrio do seu corpo, da sua saúde, através de métodos muito simples e naturais. Ele vai falar sobre saúde mental, saúde física, alimentação, exercício físico, sono, os 8 remédios naturais de Deus. Você estando saudável, sua mente funciona melhor. A comunhão com Deus melhora. A compreensão das coisas espirituais é melhor. Os seus relacionamentos também são mais saudáveis. A saúde do corpo afeta a saúde da mente e a saúde da mente vai afetar meus relacionamentos. Então, eu quero recomendar a você que leia esse livro. Esse livro pode ser baixado em vivacomesperança.com.br. Eu vou repetir, vivacomesperança.com.br. Claro que esperança sem o cedilha. vivacomesperanca.com.br. Muito bem, nós vamos então estudar a Palavra de Deus, é para isso que nós estamos aqui. É muito importante você ter a sua Bíblia em mãos, é muito importante você ter uma Bíblia. E como eu disse no início do programa, você sublinhar a Bíblia, ser a sua Bíblia, com os textos sublinhados nos quais Deus fala com você, sente que Deus fala com você. Nós estamos no livro de Romanos, no capítulo 1, e no livro de Romanos nós descobrimos como Deus trata com pecadores, como Deus trata com o problema do pecado. Pecado existe em todas as casas, pecado existe em todas as famílias. Nós temos famílias com pais pecadores, mães pecadoras, filhos pecadores. E se a gente, estudando o livro de Romanos, a gente entende como Deus lida com o pecado na vida de seres humanos, nós pais, nós maridos ou esposas, podemos entender como devemos lidar com o pecado na nossa vida e na vida dos outros. Nós vimos em programas anteriores que Paulo está escrevendo a um grupo de cristãos que viviam em Roma. É o início da igreja cristã em Roma. Eram poucos os cristãos. Depois a igreja cresceu muito. E você lembra que começou a haver um conflito entre os cristãos convertidos do judaísmo, que eram judeus, e os cristãos que eram gentios, chamados gentios porque não eram judeus, eram de outras nações. Todos que não eram judeus eram chamados pelos gentios de judeus, melhor dizendo, chamados pelos judeus de gentios. Tá bem? Então, no ano 49 da nossa era, os judeus foram expulsos de Roma, todos os judeus, inclusive os judeus cristãos, que haviam se convertido ao cristianismo, e a igreja ficou dominada, controlada pelos cristãos gentios, que não eram judeus. Lá por volta do ano 54, estes judeus voltam, todos eles, inclusive os cristãos, e agora encontram uma igreja administrada pelos gentios. E começa a haver um pequeno conflito entre eles, uma pequena desavença entre eles, porque os judeus, muitos dos judeus, Paulo também era judeu, mas Paulo não queria assim, nesta época Paulo não estava em Roma ainda, muitos dos judeus ensinavam que se alguém quisesse ser salvo, deveria guardar a lei, que a lei era a guarda da lei era a maneira de alguém se salvar. Se você quisesse se salvar, não podia adulterar, não podia mentir, não podia roubar, deveria guardar o sábado, não dar falso testemunho, honrar a pai e mãe, não tomar o nome de Deus em vão. Estes são os mandamentos. Mas além desses mandamentos, haviam outras regras relacionadas ao serviço do santuário, ao serviço dos sacrifícios, que eram uma figura, que era uma profecia da vinda de Jesus a essa terra e morrer como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, cada vez que os judeus matavam o cordeirinho lá no templo, eles estavam desempenhando, visualizando, praticando uma profecia da volta de Jesus, da vinda de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora Jesus já havia vindo. Será que estas cerimônias do santuário eram necessárias?
Lembre-se que nesta época o santuário ainda existia lá em Jerusalém. O santuário só foi destruído no ano 70 depois de Cristo, no ano 70 da nossa era. Então ainda existiam as cerimônias lá, e os judeus naturalmente ainda estavam muito apegados. Muitos deles não haviam compreendido, como Paulo já havia compreendido, que estas cerimônias, esse cerimonialismo todo, da morte do cordeirinho, das abluções, lavar as mãos na pia lá antes de entrar, e uma série de outras cerimônias que eram requeridas dos judeus, que Moisés havia estabelecido por ordem de Deus, como uma profecia da vinda de Cristo para morrer por nós pecadores. Muitos judeus não haviam entendido isto. E mesmo sendo cristãos, mesmo sabendo que Cristo era o Cordeiro de Deus, que Cristo já havia vindo, continuavam exigindo que cristãos, que eram gentios, ainda guardassem estas coisas. Então Paulo agora escreve uma carta para os dois grupos. Você vê, é uma missão difícil. E às vezes a gente em casa tem uma missão que não é muito diferente dessa. Você, como pai, já pode ser que deve ter ouvido de um filho ou de uma filha dizer: pai, por que você fica protegendo a minha irmã, o meu irmão? E aí o outro filho assim: ô pai, você só protege o meu irmão, a minha irmã, e você tem que ter um jogo de cintura para saber como agir. E é interessante a gente estudar o livro de Romanos e ver como Paulo faz essa introdução, como Paulo conversa com os dois grupos e como agora Paulo começa a estabelecer o que é correto, qual é a doutrina correta, qual a crença correta. É a tarefa de um pai, é a tarefa de uma mãe. Nós não temos uma tarefa fácil. Você quer saber como é que um pai faz, como uma mãe faz? Então espera aí que nós voltamos já já, logo depois do intervalo. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Lar e Família de hoje. E eu quero lembrar você já curtiu a nossa página no Facebook? É muito importante. Se você curte, você pode receber mensagens diárias, mensagens curtas, e você pode compartilhar essas mensagens com seus amigos. Também quero animar você a entrar no blog do programa Lar e Família. Aí no blog do programa Lar e Família, você pode solicitar o estudo Família Feliz. É uma série de estudos sobre família baseados na Palavra de Deus que nós vamos estudar agora, vamos continuar estudando. Nós estamos no livro de Romanos, no capítulo 1, estudando um tema muito interessante. Paulo agora tenta harmonizar dois grupos de cristãos dentro da igreja de Roma, isso lá por volta da metade do primeiro século, ao redor do ano 50, por aí deve Paulo ter escrito esse texto. E olha o que Paulo diz no verso 8. Verso 8 nós já começamos a estudar num programa anterior, mas Paulo diz: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Paulo está dizendo: eu dou graças a Deus por vocês. Isso é uma coisa positiva, isso é uma maneira boa da gente começar, da gente se dirigir a um grupo, se dirigir aos filhos. Você tem dito isso para os seus filhos? Você tem olhado nos olhos dos filhos e dito para eles: eu dou graças a Deus por vocês. Eu tenho orgulho de você, filho. Às vezes, o que a gente está vendo naquele momento não traz tanto orgulho assim. A gente vê defeitos, vê coisas erradas, mas os pais precisam ver os filhos com os olhos de Deus. Deus enxerga a gente já como a gente vai ser no futuro. Deus já enxerga o resultado das transformações que o seu Espírito está operando na nossa vida. E quando Deus conversa com a gente, Deus não fala do que Ele vê no momento. Deus fala da sua visão de futuro. E olha aqui o que Paulo está dizendo para os seus filhos na fé. Paulo está dizendo: eu dou graças ao meu Deus por vocês, por causa de vocês. Eu sou feliz de ser um líder espiritual de vocês. Veja a sabedoria de Paulo, a sabedoria que Deus dá. E aí ele diz assim: porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Paulo começa a sua conversa com palavras de afirmação. Eu gosto de vocês.
vocês são importantes, vocês têm coisas boas. E aí ele diz no verso 9, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, e agora no verso 10, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Aqui tem algumas coisas importantes para nós que vivemos em família, ou você que é um chefe, que é um líder no seu ambiente de trabalho, tem coisas muito importantes aqui. Paulo, depois de expressar palavras de afirmação, ele agora diz que incessantemente ora por estas pessoas. Paulo está falando de oração intercessora. Tem gente que está passando por problemas em família, problemas com seus filhos, relacionamento com filhos, com a família mais extensa, família mais estendida, os seus sogros, sogra, cunhados, sobrinhos, não sei, mas não ora por eles. Paulo não somente orava, mas Paulo dizia que orava. Paulo dizia, eu incessantemente, ou seja, constantemente, sem parar, eu faço menção de vocês em todas as minhas orações. Todas as orações. Você tem um programa de oração intercessora? Você tem um programa de oração pela sua família? Você sabe, depois que eu descobri a importância de ter um programa de oração, eu tenho orado todos os dias. Mas quando eu estou dizendo todo, é todos os dias. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de oração. Sabe, no começo, é muito difícil a gente formar uma rotina de orar. Mas no livro de Daniel, a palavra de Deus nos diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel orava pela manhã, ao meio-dia e à noite. Eu não acredito que Daniel orava só 3 vezes ao dia. A palavra de Deus diz, orai sem cessar. Jesus diz que nós devemos orar constantemente. Mas Daniel orava 3 vezes ao dia de maneira formal. Claro que de maneira informal ele orava mais vezes. E a pergunta que eu faço para você é, o que seria a sua vida? Como seria a sua casa? Como seria o seu trabalho? Como seria a sua cabeça? Como seria a sua vida espiritual? Se Deus lhe desse a graça de você desenvolver rotinas de oração 3 vezes ao dia, ou 2 vezes ao dia, ou 1 vez ao dia, mas por que não 2? Por que não 3? Você pode dizer, pastor, mas isso é muito difícil. Mas o que poderia ser da sua vida? Será que os resultados não compensariam o esforço para estabelecer o hábito? Alguém pode estar olhando para mim dizendo assim, pastor, você não me conhece, você não sabe como é fraca a minha vontade. Você está falando de mim? Eu tenho vontade muito fraca, mas eu aprendi uma coisa. Eu aprendi algo que a palavra de Deus diz em João capítulo 15. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. E Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, verso 13, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tem cristãos pregando por aí que a gente deve, que uma das características de alguém que teve sucesso na sua vida de fé é ficar rico. Eu não penso assim e eu não acredito que a Bíblia ensine isso. Apesar de que Deus diz que toma conta do nosso sustento. Diz que o justo não vai ficar desamparado, nem a sua descendência vai mendigar o pão. Mas isto é verdade. Agora, entre isto e dizer que todo mundo que busca Deus vai ficar rico, tem outras coisas em jogo aí. Abra o olho para esse tipo de pregação. Não creio que esse tipo de pregação venha de Deus. Mas tem gente orando para ficar rico. Eu não sei se Deus vai responder a todas essas orações, não. Agora, você acha que Deus não teria desejo de responder uma oração sua, pedindo para estabelecer o hábito, a rotina de orar todos os dias, na mesma hora, no mesmo lugar,
do mesmo jeito. Paulo orava incessantemente a Deus. E parte da oração de Paulo eram os cristãos de Roma. Ele estava preocupado. Roma era a capital do mundo daquela época. Roma era uma cidade importante naquela época. Ainda hoje é uma cidade muito importante, mas naquela época era muito mais. Era a capital que dominava o mundo conhecido daquela época. E Paulo sabia que o que acontecesse na igreja de Roma teria influência sobre todas as outras igrejas cristãs. Então Paulo orava incessantemente pelos membros desta igreja em Roma. Que seria da minha vida? Que seria da vida da minha casa? Que seria da minha esposa se eu orasse por ela todos os dias? Que seria dos meus filhos? Que seria da vida sentimental dos meus filhos? Que seria dos hábitos dos meus filhos, hábitos físicos dos meus filhos, se eu orasse por eles todos os dias? Eu quero dizer para você que eu tenho pedido a Deus, e ainda estou na luta, estou lutando para manter este hábito de orar todos os dias, de ter orações regulares todos os dias. E você quer saber quem é uma das pessoas por quem eu oro? Todos os dias, pela manhã muito cedo, sempre antes do sol sair, eu estou orando, entre outras pessoas, por você. Você que está assistindo o programa Lar e Família. Porque através deste programa e outros programas aqui da Novo Tempo, Deus está procurando alcançar o seu coração, como o meu também. Porque sempre quando a gente abre a palavra de Deus, é Deus querendo alcançar o nosso coração. Não são palavras de homens que você está ouvindo, palavra de Deus. A palavra de Deus que é pregada, sempre que a palavra de Deus é pregada, resultados sobrenaturais acontecem. E eu quero convidar você hoje para desenvolver esse hábito de buscar ao Senhor, de orar ao Senhor de maneira regular, todos os dias. E de não orar só por você. Senhor, me ajuda, eu isso, eu aquilo. Faça sua lista de oração intercessora, oração por outras pessoas. Lembre-se de uma coisa. Foi quando Jó, que estava sofrendo muito, começou a orar pelos seus amigos, em vez de orar por si, preocupado com o seu sofrimento, foi aí que Deus mudou a sua sorte. Mas Paulo continua na sua oração. Ele diz no final do verso 10, ele diz, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. E pulando lá para o verso 15, Paulo diz, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo não apenas disse que orava por eles. Paulo disse, eu quero ir estar com vocês. Eu quero passar tempo com vocês. Meu amigo, minha amiga, relacionamentos, eles se desenvolvem no tempo. Relacionamentos se desenvolvem com princípios corretos, baseados na palavra de Deus, mas dentro do tempo. Tem gente por aí que não quer reservar o tempo necessário para os relacionamentos, está se enganando com a falácia do tal tempo de qualidade. Sempre que eu ouço essa história de tempo de qualidade, eu fico arrepiado por dentro, porque eu sei que relacionamentos se desenvolvem no tempo. E é por esta razão, por exemplo, que Deus nos deu o sábado, um tempo determinado, selecionado, cortado, separado da semana, para passar tempo com a gente e para a gente passar tempo com Ele. Porque se a gente não passa tempo com Deus, os relacionamentos não se desenvolvem. E Paulo disse, eu vou a Roma para visitar vocês, porque eu quero estar com vocês. Eu não quero só escrever carta, eu não quero só orar por vocês. Eu quero estar com vocês. Quanto tempo você está passando com seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido? Vocês têm tomado tempo para sair, para dar um passeio? Quanto tempo você tem passado com seus filhos? Você tem diariamente separado tempo para estar com seus filhos, para perguntar sobre a vida deles, para andar com eles, para divertir-se com eles, para fazer o culto da família com eles, chamar a sua família para junto de você? Tempo dado são afeições reveladas. Que Deus abençoe você e sustente você enquanto você separa tempo para estar com seus queridos. A gente se vê no próximo programa.